Olá! Nessa videoaula falaremos sobre os poliedros de Arquimedes, mas inicialmente começaremos falando sobre os poliedros de Platão, para depois partir para os poliedros de Arquimedes. A definição dos poliedros de Platão ela pode mudar dependendo do autor. Alguns autores definem os poliedros de Platão como sendo classes de poliedros. Para ser mais exato, seriam 5 classes de poliedros. Seriam a classe dos tetraedros, dos hexaedros, dos octaedros, dos dodecaedros e dos icosaedros. Aqui, por exemplo, temos um tetraedro, um hexaedro, um octaedro, um dodecaedro e um icosaedro. Só que os poliedros de Platão, segundo essa definição, não se limitaria a só esses, porque se eu, por exemplo, adicionar aqui, por exemplo, vou adicionar mais um tetraedro aqui. Esse aqui, por exemplo, é um tetraedro de Platão, nessa definição, mas seria diferente desse outro tetraedro, podendo variar de várias formas, sendo assim, por exemplo. Mas nós não usaríamos essa definição, usaremos uma outra, também usada por muitos autores, que definem os poliedros de Platão como sendo os poliedros convexos regulares. Nesse caso, nós não teríamos mais classes de poliedros. Nós teríamos simplesmente um tetraedro regular, um hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Esses 5 seriam os poliedros de Platão, seguindo a definição desses autores. Então eu vou mostrar aqui essa definição de forma mais formal. Um poliedro é dito convexo e regular quando, além de ser convexo, todas as suas faces são polígonos regulares e congruentes. Além disso, os seus ângulos poliédricos também são congruentes. Por exemplo, se a gente analisar esse tetraedro, a gente vai poder perceber que as suas faces são triângulos equiláteros. Um triângulo equilátero é um polígono regular. E além disso, todos esses triângulos são congruentes. E os ângulos poliédricos, que são essas regiões perto dos vértices, também são congruentes. O mesmo também para esses outros poliedros, que é o hexaedro, por exemplo. Todas as suas faces são quadrados e são todos congruentes. Além disso, os ângulos poliédricos também são todos congruentes. Então essa será a nossa definição de poliedro de Platão, sendo como poliedros convexos regulares. O nome de um poliedro ele varia dependendo do número de faces que ele tem. O tetraedro tem 4 faces, e por isso o nome dele é tetraedro, porque tetra é 4 e edro significa face. Logo vai ficar tetraedro. O hexaedro tem 6 faces, por isso também vai receber o nome hexaedro, que são 6 faces. Hexa 6, edro, face. O octaedro ele tem 8 faces, aí por isso octaedro. O dodecaedro tem 12 faces, por isso fica dodecaedro, e o icosaedro tem 20 faces, por isso recebe o nome de icosaedro. Os poliedros aqui no caso são regulares, logo o nome deles vão ser tetraedro regular, o hexaedro regular, também conhecido como cubo, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Então esses são os poliedros de Platão e os poliedros convexos regulares. Vamos falar agora sobre os poliedros de Arquimedes. Os poliedros de Arquimedes são poliedros semi-regulares, mas além de ter as características dos poliedros semi-regulares, ele tem ainda mais um requisito, que para ser um poliedro de Arquimedes tem que ter isometria espacial. Ou seja, se você tirar um vértice e colocar esse vértice no lugar de outro, você não vai ser capaz de perceber que esse poliedro se moveu. E além disso, se exclui os prismas e os antiprismas. Ou seja, os poliedros de Arquimedes são os poliedros que têm os ângulos congruentes, que têm os lados como polígonos regulares,
sendo dois ou mais tipos de polígonos, e excluindo os prímos e os antiprismas. Existem ao total 13 poliedros de Arquimedes. Esses poliedros podem ser construídos a partir dos poliedros de Platão, usando algumas operações, como a truncatura, a esnambificação e a expansão. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho como acontece a construção de um poliedro de Arquimedes. Esse aqui é um cubo ou um hexaedro regular. Usando a operação de truncatura, que consiste em tirar os cantos, vai ser criado outro poliedro. Como a gente pode perceber, tirando aqui os cantos, né, desse poliedro, a gente forma um novo poliedro. Os cantos desse cubo, desse hexaedro, foi tirado de tal maneira que, ao se tirar, criou um outro poliedro que tem todos os lados como polígonos regulares. Se a gente olhar um pouquinho, a gente percebe que isso aqui é um triângulo equilátero, assim como esse, assim como esse, assim como esses polígonos verdes. Esses polígonos azuis são também polígonos regulares. Então essa operação que a gente usou nesse hexaedro formou um novo sólido chamado cubo truncado. Esse aqui é um tetraedro regular. Mas se for feita uma operação de truncatura nele, a gente vai obter outro poliedro chamado de tetraedro truncado. Perceba que esses cortes feitos nos cantos do tetraedro formam outro poliedro, de tal maneira que as faces desse poliedro são regulares. E esse também é um poliedro de Arquimedes. Esse aqui é um octaedro, mas se a gente aplicar a operação de truncatura, a gente vai obter o octaedro truncado, que também é um poliedro de Arquimedes, onde esses lados que está pintado de verde são regulares congruentes, e esses lados pintados de amarelo são quadrados congruentes. Esse aqui é o dodecaedro regular, e se a gente usar a operação de truncatura nele, a gente vai obter o dodecaedro truncado. A gente pode perceber também que essas faces vermelhas são congruentes, são regulares e congruentes, assim como também as amarelas. E esse também é um poliedro de Arquimedes, o dodecaedro truncado. Se a gente usar a operação de truncatura no icosaedro, a gente vai ter o icosaedro truncado, que também é um poliedro de Arquimedes. Um poliedro de Arquimedes chamado icosidodecaedro é um poliedro que também pode ser formado por truncatura no dodecaedro. Só que a truncatura não vai ser a mesma usada para formar o dodecaedro truncado. Como a gente pode perceber, as pontas do poliedro, né, os vértices, eles são tirados de maneira que formam esses triângulos, onde o vértice de um toca no vértice de outro, que é feito de forma diferente para formar o dodecaedro truncado. Um icosidodecaedro também pode ser formado por truncatura em um icosaedro, como podemos ver. Além desses poliedros de Arquimedes, a gente também pode formar outros por truncatura, como por exemplo o cubo octaedro, que pode ser formado por truncaturas em um cubo, ou por truncatura em um octaedro. Com o cubo octaedro, a gente pode formar o cubo octaedro truncado, que é obtido através de truncaturas no cubo octaedro. A gente pode perceber. Então esses foram os poliedros de Arquimedes obtidos a partir de truncamento. Mas tem duas outras operações que geram outros poliedros, que a gente vai ver em seguida. Olá! Começaremos nesse vídeo mostrando a construção de alguns poliedros de Arquimedes. Nesse vídeo nós vamos mostrar a construção desses poliedros através da expansão e da esnambificação. Começando pela expansão, vamos ver como se obtém o rombe cubo octaedro.
que é um poliedro de Arquimedes. Bom, como o nome já diz, existe uma expansão do poliedro. Perceba que aqui é um cubo e a gente expande os lados do cubo. Ao expandir o cubo, ficam essas partes aqui, sem nada. Então se preenche essas partes com outros polígonos regulares. Aqui a gente percebe que aqui vai ser colocado triângulos equiláteros azuis e nos demais espaços são colocados quadrados, formando assim o rombo cubo octaedro. E com o dodecaedro, ao expandir ele e completar as partes vazias com polígonos regulares, ele vai formar o rombicosidodecaedro, que também é um poliedro de Arquimedes, obtido pela expansão. O icosidodecaedro truncado, apesar do nome, pode ser obtido por expansão também. Retirando essas faces azuis, que são triângulos equiláteros, e expandindo essas faces verdes, e preenchendo o poliedro com quadrados, esses quadrados amarelos, e com hexágonos, formando assim o icosidodecaedro truncado. Então esses foram os poliedros obtidos a partir de expansão, e a seguir eu vou mostrar dois poliedros que são obtidos a partir de esnambificação. Usando a operação chamada esnambificação, a gente pode obter dois poliedros de Arquimedes, o cubo snub e o dodecaedro snub. Primeiramente eu vou mostrar o cubo snub. Ele é feito a partir de um cubo, e a esnambificação ela é um pouco parecida com a expansão, porque você percebe que o cubo, você expande ele, só que em vez de logo em seguida completar as áreas vazias com polígonos regulares, antes disso tem que se girar as faces. Perceba que esses quadrados vermelhos eles vão girar dessa forma. Aí a parte vazia, após isso, se completa com polígonos regulares. Nesse caso vai ser triângulos. Vou colocar triângulos amarelos e triângulos azuis. Perceba que todas essas faces são regulares. O dodecaedro snub é obtido a partir de um dodecaedro, de forma semelhante ao cubo snub que a gente viu agora há pouco. Perceba que há essa expansão, depois se gira as faces e logo em seguida se completa as partes vazias com polígonos regulares. Novamente foi preenchido com triângulos equiláteros. E esse é o dodecaedro snub. Bom, esses foram os poliedros de Arquimedes e as suas construções. Espero que tenham entendido.